Oi, galera do terceiro ano médio. Estou aqui hoje para iniciar com vocês a aula 3 de redação sobre o romance da segunda unidade. É importante que vocês já tenham lido o romance. Quem não leu, passem a ler, porque vocês sabem que a nossa prova da segunda unidade é baseada no romance. Vocês estão livres de fazer a ficha técnica e a biografia, mas não estão aí livre do romance, não. Vocês vão ter que ler o romance para poder responder a nossa prova, que é baseado no romance. Vocês sabem disso, não é? Então, nosso romance da segunda unidade é Senhora, de José de Alencar. Então, comecem a ler. Quem já leu vai se aprofundando mais. É importante que vocês tenham aí o livro, porque no livro vem mais com detalhe tudo sobre o romance, a história de Senhora. Então, temos aqui Senhora, isso aqui é a nossa capa. Temos aqui Senhora, autor José de Alencar, movimento romantismo, terceira geração. E vamos ver aqui o resumo de Senhora. A obra Senhora, de José de Alencar, é dividida em 4 partes. A primeira delas, nomeada de O Preço do Casamento, começa descrevendo uma jovem moça chamada Aurélia, rica e frequentadora de bailes da alta sociedade. Aurélia, sendo órfã e recebedora de uma grande fortuna, estava sempre acompanhada de sua parenta, Dona Firmina, e acreditava que todos só se interessavam por ela por causa de sua beleza e do seu dinheiro. Em um baile de costume, Aurélia começou a se questionar sobre sua educação e seu destino. Escreveu uma carta ao senhor Lemos, dando-lhe a missão de arrumar seu casamento com o atual noivo de Adelaide Amaral, o Fernando Seixas. Seixas era pertencente a uma família de situação pouco favorável e pretendia arrumar um casamento com uma moça rica para oferecer melhores condições para sua mãe e suas irmãs, e também para seus luxos. Lemos faz a proposta de casamento a Seixas, que mesmo sem conhecer a noiva, recebe um adiantamento do alto dote e aceita o compromisso. Quando foi apresentado a Aurélia, Seixas sente uma profunda humilhação, pois em tempos passados tinha rompido um noivado com ela para ficar noivo de Adelaide, que era mais rica. Na noite de núpcias, Aurélia chama seu então marido de homem vendido. Na segunda parte, chamada Quitação, é contada a história de Aurélia. Dona Emília era sua mãe e Pedro Camargo, seu pai. Pedro era filho bastardo de um rico fazendeiro e casou-se com Emília, sem conhecimento de seu pai. Anos depois, acaba morrendo e seu pai não conhece sua neta, Dona Emília. Fica em má situação para criar sua filha. Nesse momento, Seixas se elege como pretendente de Aurélia e assume o compromisso de se casar com ela. Porém, se arrepende por ter se apaixonado por uma moça pobre e órfã e assume compromisso com Adelaide, moça rica na sociedade. Perto de falecer, o avô de Aurélia a procura e deixa para ela toda a sua fortuna. Após a morte de sua mãe, Aurélia tem como tutor senhor Lemos, seu tio, e como acompanhante Dona Firmina. A terceira parte tem como título Posse e descreve a rotina de Aurélia e Fernando enquanto casal. Eles vivem uma vida de aparência
desfilam de mãos dadas, trocam carinhos e gentilezas diante de bailes ou de amigos, mas quando estão sozinhos trocam palavras ferinas e acusações. Fernando se vê como um escravo de Aurélia, tendo ela como sua dona e a obedece em todos os seus desejos. Na quarta e última parte, resgate, temos os principais acontecimentos da trama, os desejos não realizados de Aurélia e Fernando são passados pelo autor com muito erotismo, porém, por orgulho, Fernando e Aurélia não se deixam envolver. Podemos notar nessa parte a visível transformação de Fernando, que passa a recusar o luxo que tanto já desejara. Fernando passa então a trabalhar dedicadamente e faz um negócio importante em que arrecada um valor e devolve para Aurélia todo o dinheiro do dote. Ele então pede o divórcio. Comprovada a mudança de Fernando, Aurélia lhe mostra o seu testamento, escrito no dia do casamento, onde é deixada para Fernando toda a sua fortuna e é declarado o seu amor por ele. O casamento então se consuma e os dois se tornam um casal de amantes. Contexto sobre o autor. José de Alencar nasceu no Ceará em 1829 e em 1830 muda-se para o Rio de Janeiro, junto com sua família. Aos 14 anos, mudou-se para São Paulo, onde inicia sua faculdade de Direito. Destacou-se como um grande romancista de nossa literatura, além do romance urbano Senhora. Publicou outras tendências de romance, como o romance indianista Iracema e o romance regionalista O Gaúcho. Além de escritor, foi também crítico teatral e político. Morreu aos 48 anos, em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. Importância do livro. Sendo um dos últimos de Alencar, Senhora é um romance urbano que retrata o casamento por interesse numa sociedade de aparência do século XIX, mesma época em que o autor vivia. Nessa obra, pertencente à época literária do romantismo, já é possível observar características do realismo e do naturalismo através dos diálogos e discussões entre Fernando e Aurélia. Podemos notar a visão crítica que estes possuem da sociedade, onde o casamento não é apenas por amor, e mais por interesse. Período histórico. O romance pertence à segunda metade do século XIX, onde a sociedade vivia de aparência e contradições. Alencar critica a sociedade não de uma perspectiva esperançosa de mudanças, mas de perspectivas atuais e sem soluções aparentes. O casamento por interesse era um costume social muito criticado pelo autor. Análise. Aurélia é a personagem principal do livro Senhora, de José de Alencar. Participa da triade do autor, juntamente com Lucília e Diva, em que representa o perfil de mulher na sociedade brasileira através de uma visão romântica. Através desse perfil, Alencar busca compreender os sentimentos e os motivos que os impulsionam através do relato minucioso dos pensamentos e ações da mulher. Aurélia, sendo pobre, era frágil, meiga, compreensiva e sonhadora. Após a decepção que teve com Fernando, ao ser abandonada em troca de um casamento por interesse, passa a ser fria, calculista e temperamental. Aurélia faz questão de, por vaidade, mostrar à sociedade que é rica e dona de Fernando. Já Fernando inicia
O enredo sendo um homem extremamente interesseiro e sedutor, que mesmo estando apaixonado por Aurélia, desmancha seu noivado com ela para assumir compromisso com Adelaide, que era rica. Porém, ao se casar com Aurélia e se sentir humilhado diante da situação, ocorre uma transformação em sua personalidade, para se transformar no par de Aurélia e completar o romance com um desfecho feliz. Essa mudança de comportamento é necessário ao enredo. Fernando passa a ser um homem compromissado com o trabalho e tem por objetivo principal devolver a Aurélia o valor correspondente ao dote que recebeu para assim ficar livre. Senhora faz parte da fase literária que chamamos de romantismo. Entretanto, em várias passagens, através dos personagens do enredo, podemos notar características pertencentes ao estilo do realismo já se mostrando. Alencar faz uma dura crítica ao costume da época em que casamento muitas vezes não era visto como uma união de um casal apaixonado, e sim como um negócio em que dotes são pagos. Personagens: Aurélia Camargo, jovem rica, de 18 anos, órfã, chama a atenção de todos pela sua beleza e excentricidade. Muitos moços da sociedade a desejam como esposa, porém ela pede a seu tio que faça um acordo com Fernando Seixas e casa-se com ele. Aurélia demonstra inteligência e planejamento de suas ações para que tudo saia conforme seus planos. Fernando Seixas, jovem de 18 anos, que, apesar de sua família viver de maneira muito simples, tinha uma pose e um lugar de respeito na sociedade. Interesseiro, procura casamento com uma moça rica para melhorar sua situação financeira. É servidor público. Só após o casamento com Aurélia é que começa a ocorrer uma transformação em sua personalidade. Dona Emília, mãe de Aurélia, casa-se com Pedro por amor e deixa sua família para viver esse amor. Lemos, irmão mais velho de Dona Emília, que só aparece após saber que sua sobrinha herdou uma valiosa herança. A pedido de Aurélia, arruma seu casamento com Fernando. Pedro Camargo, filho bastardo de Lourenço Camargo, casa-se escondido de seu pai com Dona Emília e morre, deixando Aurélia órfã. Dona Firmina mora com Aurélia e faz companhia. Adelaide, ex-noiva, ex-noiva de Fernando, é apaixonada por Torquato e por ele ser pobre, só consegue se casar com a ajuda de Aurélia. Torquato Ribeiro, moço pobre e apaixonado por Adelaide, foi muito amigo de Aurélia quando ela era pobre. Eduardo Abreu, apaixonado por Aurélia, paga as despesas do sepultamento de Dona Emília, mesmo estando viajando. E esse é o autor aqui, a foto do autor, José de Alencar. Bom, gente, aqui foi o nosso resumo sobre a obra. E aqui abaixo eu trago para vocês a atividade sobre o romance, onde vocês vão estar respondendo a atividade. Então, temos aqui esse texto aí para a questão da primeira à quinta questão. Temos aqui, ó. Vocês vão estar fazendo no caderno de vocês. Baseado nesse texto, vocês vão estar respondendo a questão. Pronto, vamos lá. Primeiro, a fala inicial de Fernando no texto é sincera, justifique.
Segundo, destaca a passagem do texto que confirma a reação cínica de Aurélia à fala de Fernando, terminando o namoro. Terceiro, a decisão de Aurélia de não se casar com outro que não seja Fernando condiz com o comportamento da heroína romântica, justifique. E quarto, considerando a sociedade da época, explique a preocupação de Fernando em desejar que Aurélia se case com outro. Quinta questão. Comente o que mudou em nossa sociedade para que o papel de submissão da mulher ao casamento se tornasse menos rigoroso a partir do século XX. Bom, gente, então vocês vão estar respondendo essa atividade aqui, né? São 5 questões baseadas nesse texto aqui do romance que nós estamos trabalhando. Então, a partir desse texto aqui, vocês vão estar respondendo as questões aí no caderno, tá bom? Então, esse foi o meu resumo aqui sobre Senhora, de José de Alencar. Aqui tá a foto dele. Espero que vocês tenham gostado, tenham visto aí um pouco sobre o romance, aqueles que não viram ainda, e quem viu, que se aprofunde mais sobre o romance para poder fazer a nossa prova, ok? Porque a prova é toda baseada no romance aí da segunda unidade, ok? Então, esse foi o meu resumo para vocês. Então, não deixe de estudar aí, gente, o romance Senhora, tá bom? Então, aqui foi a nossa aula 3 de redação sobre o romance da segunda unidade. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e estudem aí o romance, tá? Leiam o romance tudo direitinho, se aprofunde mais nessa história linda aí que o autor José de Alencar tá trazendo pra vocês. Beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, galera. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, fica com Deus.